Então, iniciamos o debate com o doutor Marcelo Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra Isabel Galotti, senhores ministros, doutor subprocurador. O presidente, iniciando, qual é a causa que está aqui posta para esse colento tribunal? A minha cliente é detentora da marca Speedo, bem como do elemento figurativo, todos os desenhos, tudo que configura o layout da marca, desde 1933. Tem registro dessa marca em 158 países e, em razão de limitações que eram impostas à importação desses produtos, ela fabrica produtos esportivos e, principalmente na época, produtos para natação. Em razão da proibição de importações que ocorreu durante um certo período, na década de 70 aqui no Brasil, ela tinha um registro aqui da marca, como tem em 100 e tantos países, 150 e tantos países, mas não tinha interesse em manter esse registro, porque ela não podia importar e ela não fabricava aqui. Então, esse registro acabou caducando. E aí, a recorrida, o que fez? Depositou um pedido do registro da mesma marca, Speedo. Copiou igualzinho a marca, todos os desenhos, todas as características, de maneira idêntica. Ou seja, se apropriou da marca Speedo, que já era conhecida no mundo inteiro. Muito bem. Ocorrida essa apropriação, o que a Speedo Internacional fez? Teve um relacionamento com a usurpadora nacional. Por quê? Porque ela tinha interesse em que a marca, que era a mesma, não é uma marca parecida. O tribunal aqui, volta e meia, se vê com casos em que as marcas são parecidas. Não, aqui não é parecido, é a mesma marca, com o mesmo desenho, é a mesma coisa. Qualquer um que olhar a marca Speedo daqui do Brasil vai achar que é Speedo Internacional. Em razão disso, para que o seu nome não ficasse prejudicado, a reputação da marca e da empresa, teve relacionamento com essa empresa nacional. Muito bem. E sempre no intuito de ter a sua marca de volta. Prestou assessoria técnica, é verdade, chegou a receber royalties muito baixos de 1%, mas teve isso também, é verdade. Mas a própria sentença, que foi confirmada no tribunal nessa parte, disse que, a partir de 1986, ou seja, muitos anos atrás, a Speedo insistia com a sua concorrente nacional, vamos dizer assim, na aquisição da marca. Muito bem. Como é que a sentença julgou esse caso? A sentença reconhece... Vou deixar outro problema. Obrigado, senhor. Obrigado. A sentença reconhece expressamente, eu falo sentença porque o acordo confirmou a sentença. Então, nessa parte. Reconhece expressamente a má-fé da parte contrária, longamente reconhece essa má-fé, mas não quis aplicar o artigo 3º da Convenção da União de Paris, que diz que é imprescritível a ação de nulidade de registro quando houver má-fé, porque teria havido comportamento contraditório da Speedo até 2006, porque teria havido essas relações entre as partes. A partir de 2006, anulou os registros posteriores a 2006 e proibiu a prorrogação daqui para frente dos registros da empresa recorrida. Em relação à imprescritibilidade, que é prevista no artigo 3º, o que acontece? A sentença reconhece expressamente a má-fé, reconhece que a Speedo foi usurpada pela empresa nacional, que a empresa nacional procurava se passar pela Speedo, que tentava enganar o consumidor com a cópia da marca, mas disse que essa relação que eles tiveram configuraria uma espécie de venire contra facto próprio e que isso, então, impediria a incidência do artigo 3º, que trata da imprescritibilidade. Com todas as vênias, o artigo 3º estabelece essa imprescritibilidade e não fala, em momento algum, que deve ser considerado o comportamento da parte em relação a isso. É vedado copiar a marca. Isso está na lei nacional, está na Convenção da União de Paris.
A cópia é absolutamente clara, é absurda. Não há por que dizer que não há o direito de anular essa marca, que engana o público consumidor brasileiro. A pessoa que vai comprar um óculos hoje, chega numa loja de esportes, vai comprar um óculos de natação, vai comprar uma sunga, vai comprar um maiô, que está escrito lá Speedo, ela tem certeza absoluta de que ela está adquirindo a marca internacional. Tem dúvida nenhuma. E não é. Então, a data vênia, não haveria por que não anular os registros antigos. Ou melhor, até adjudicar esses registros à Speedo, que é a detentora, repito, em mais de 150 países do mundo dessa marca. E, além disso, se vê claramente que essa intenção que a Speedo Internacional tinha de adquirir a marca é registrada na sentença, eu vou ler um trecho da sentença. A partir de 87, 88, aparecem os primeiros documentos em que, mesmo sem deixar de contratar, as autoras manifestam a intenção de adquirir a marca amigavelmente. As negociações tornam-se mais duras depois, com a incorporação da Speedo Internacional pela Pentland, e marca a relação em 91 e 92, inclusive com minuta de contrato de cessão e licenciamento. Deixando claro que a Speedo Internacional nunca teve a intenção de deixar essa marca na mão da empresa nacional. Teve um voto vencido no tribunal da desembargadora Simone Schreiber, que ela diz o seguinte: em 26 de 10 de 89, após reuniões em São Paulo, as autoras enviaram carta com proposta multisporte, propondo a transferência, e aí vai dizendo como é que eram as propostas. As autoras, então, sugeriram o período de 10 anos, com renovação automática por 5 anos, tendo o senhor Raul Hacker, dono da empresa nacional, aceitado a proposta em 89. Nada obstante, em 91, ou seja, quase um ano depois de aceitar a proposta, o senhor Raul Hacker informou que não poderia assinar os contratos, até que todos os pontos tenham sido ajustados entre as partes. Aí diz a desembargadora: do quanto descrito, pode-se perceber que, embora o senhor Raul Hacker projetasse uma postura colaborativa, nunca teve a real intenção de transferir a titularidade das marcas. Então, assim, a má-fé é claríssima, não tem dúvida nenhuma. Esse comportamento contraditório, pelo que a própria sentença ou acordo diz, não existiu, e mesmo que existisse, não seria empecilho para a incidência da lei. O outro ponto que se exige, a Convenção da União de Paris não exige, e nem a lei nacional. Mas há uma sustentação de que teria também que a marca ser notória para gozar dessa proteção, a marca internacional. Essa notoriedade ela é exigida por quê? É exigida para que se tenha a presunção de que todos sabem que marca é aquela, que aquele que está copiando saiba que está copiando. No caso, não tem dúvida nenhuma de que ele copiou. Nenhuma. Eu vou ler trechos do acordo aqui a seguir, que mostram que ele estava de olho nessa marca anos antes de pedir o registro. Sabia, copiava tudo. Então, por aí já não seria necessário mais provar notoriedade. Mas há um julgado da colenda com a terceira turma, recente, publicado o acordo em novembro de 2022, que é o RESP 1766773, em que se decidiu o seguinte, vou ler trecho. Tratava-se, no caso, um funcionário da empresa que tinha prévio conhecimento da existência da marca e copiou. Aí diz Sua Excelência o ministro Cueva: constando dos autos que o recorrido, o senhor João Batista Silva, trabalhava em empresa do mesmo ramo e tinha prévio conhecimento da existência da marca, é evidente que a sua tentativa de se apropriar da ideia original, que é o que acontece nesse caso, para explorar comercialmente no Brasil produtos similares, e no mesmo ramo de atuação, que é exatamente o mesmo, constitui ato de evidente má-fé. Não fosse assim, seria possível que qualquer pessoa conhecedora de alguma marca, ideia ou produto de sucesso no estrangeiro, mas que ainda não teria renome ou notoriedade no Brasil, livremente os reproduzisse e comercializasse, sem que o seu titular fosse consultado ou autorizando. E conclui: logo, sendo evidente a impostura do segundo recorrido ao tentar se apropriar da marca, resumindo, não está condicionado ao reconhecimento da notoriedade da marca. Ou seja, decidiu a terceira turma, que é a Convenção da União de Paris, que garante a marca estrangeira no Brasil e permite a imprescritibilidade, não depende de notoriedade, bastando a má-fé. Muito bem. Então, aqui, com essas considerações, se vê
que já poderia ter sido julgados nulos todos os registros, mesmo aqueles anteriores a 1985, que foi anteriores a 5 anos da propositura da ação. Muito bem. O que aconteceu? A sentença, então, disse, prescreveu tudo que foi antes de 5 anos da propositura da ação. O que for posterior a 2006, ela anulou registros que foram pedidos depois de 2006, porque, assim, muda uma coisinha no produto do exterior, ela vai, copia aqui, faz igual, pede um registro da mesma coisa. É assim, parasita absoluto. É isso que a empresa recorrida age como se fosse. Bom, cancelou esses registros posteriores e proibiu, e aqui é um ponto importante, que seria uma alternativa, a prorrogação dos registros anteriores, dizendo o seguinte, tudo bem, no entendimento da juíza, que no juiz, que eu considero que está equivocado, que está prescrito que está anteriormente. Mas nós não podemos prestigiar a má-fé e eternizar uma situação de prejuízo para a parte e de lesão ao consumidor, que está sendo enganado. O consumidor continua sendo enganado no Brasil, porque compra um produto achando que é outro. E a justiça não pode compactuar com isso. Muito bem. O que aconteceu com o tribunal? O tribunal lançou um argumento novo, absolutamente equivocado. Ele diz o seguinte, que o artigo 158, parágrafo 2º da Lei de Propriedade Industrial, diz o seguinte, que para pedir nulidade de registro, precisa haver o depósito do pedido de registro em favor de quem está pedindo a nulidade. Então, entrou com a ação de nulidade, você pede o registro do INPI para mostrar a seriedade. Eu quero anular porque eu pretendo esse registro também. O INPI sobresta, espera o final da ação e depois julga de acordo com o que entender de direito. Muito bem. O que o tribunal falou? Que precisava que o INPI tivesse decidido esse pedido de registro. O que é um equívoco absoluto. Por quê? É evidente que, primeiro, que a lei fala apenas pedir, não fala decidir. E segundo, que é evidente que se hoje há um registro em favor da recorrida, como é que o INPI vai poder conceder um registro se há um outro deferido? Primeiro precisa decidir a ação judicial, para depois, isso é básico, elementar, na verdade. E o tribunal, apesar disso tudo, o que ele fala sobre a questão da má-fé? As marcas nominativas, mistas e figurativas depositadas pela ré, relativamente à marca Speedo, imitam, reproduzem marca que ela evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, são suscetíveis de causarem confusão ou associação com a marca Speedo, além de se destinarem a distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Isso é o tribunal que diz. A matéria, de fato, está toda acertada, causa confusão. Reconheço a má-fé no comportamento das demandadas, suspendo os efeitos da sua consideração, enquanto as autoras mantiveram postura incompatível. Então, quer dizer, isso ele transcreve da sentença e depois acrescenta esse argumento errado de que precisava esperar o INPI decidir. Então, na verdade, afastado esse argumento errado, é de se manter a sentença, no mínimo, que proibiu a prorrogação dos registros, no mínimo. Muito bem, continua o tribunal. A marca depositada por Brassport é uma imitação das marcas registradas pelas autoras. Aqui, ó. No presente caso, fica evidente que, apesar da caducidade da marca, Manufatura Lorde e Sr. Raul Hacker sabiam que não houve abandono da marca em outros países, sabiam que a Speedo Nacional continuava a produzir seus produtos e a explorar a marca ativamente em outros países. Isso tudo é um acordo. O Sr. Raul Hacker quis se apropriar da marca Speedo para produzir produtos previstos na classe do registro caduco, com o mesmo padrão, e o mais importante, quis passar-se ao mercado consumidor como sendo a Speedo Internacional. E ainda mais, o depoimento do Socorro Araci Nunes Filho, juntado, indica que o Sr. Raul Hacker apresentou a ele a marca Speedo em 71. Em 71, a marca Speedo ainda pertencia ao recorrente. Então, assim, antes mesmo de caducar a marca, ele já estava de olho para copiar, para fazer igual. E aí, depois que isso foi feito, a Speedo se aproximou, pelo menos, para ele não fazer muita bobagem com essa marca. Mas, claramente, sempre dizendo, quero adquirir a marca, quero adquirir a marca. E eles enrolando, para continuar lucrando com a marca alheia. Não é com a marca parecida, é com a marca alheia.
Senhor presidente, finalmente sobre a prorrogação do registro, há quem diga, não, isso é automático. É claro que não é automático. A lei permite o pedido de prorrogação. Se fosse automático, não precisava nem ter prazo, deferia por prazo indeterminado. E sendo certo que, em caso de má-fé, a administração pública pode rever os seus atos, independentemente de prazo prescricional, isso está na lei do processo administrativo, e o NPI, isso é levado tão a sério, que o NPI pode, ele próprio, ser autor de ação de nulidade, ele pode rever a concessão que ele fez. Então, em razão de tudo isso, é claro que no pedido de prorrogação, ele também pode, evidentemente, examinar. Não faria sentido poder examinar a qualquer momento, mas não pode exatamente na hora que pede a prorrogação do registro. Espera-se, então, senhor presidente, o provimento do recurso. Agradeço ao doutor Marcelo Ribeiro por sua sustentação.